Olá, tudo bem? Hoje a gente vai retomar nosso estudo acerca das ações de família, especificamente sobre alimentos. No momento anterior, nós vimos a obrigação alimentar de um modo geral, nós vimos as ações de fixação, revisional de alimentos e desoneração de alimentos, e hoje a gente vai ver, né, regras especiais do rito das ações de alimentos e também vamos falar, no momento posterior, sobre execuções de alimentos, para a gente encerrar essa temática a respeito dos alimentos. Sobre o rito especial, que a gente vai estudar a partir de agora, né, previsto na Lei 5478, primeiramente essa lei ela vem se disciplinando como um rito especial, fazendo essa alerta, e diz no artigo 1º: a ação de alimentos é de rito especial, independente de prévia distribuição e de anterior concessão do benefício de gratuidade. Então já inicia dizendo que o que vai ser regulamentado ali é um rito especial, que para seguir esse rito especial terá que ter sim alguns requisitos que a gente vai ver no próximo slide. O parágrafo 1º, ele vai falar apenas de uma regra de distribuição. Aí diz, olha, a distribuição será determinada posteriormente por ofício do juiz, inclusive para o fim de registro do feito. Isso aí, gente, é uma regra que vai ser melhor compreendida quando a gente estiver vendo o procedimento em si. Quando a gente já estiver falando de uma das espécies do procedimento, que é aquele iniciado por iniciativa oral das partes. Da parte interessada. Mas isso deixa para um segundo momento. Os parágrafos 2º, 3º e 4º vão tratar de regras sobre concessão de gratuidade da justiça. Então, repetem algumas regras já gerais sobre a gratuidade da justiça, ok? Prosseguindo, a gente vai primeiro falar aqui do que eu já tinha alertado, do requisito primordial, do primeiro requisito para a gente falar nas ações de alimentos tramitando por esse rito da Lei 5478. Ou seja, quando é que eu vou poder propor a ação de alimentos por esse rito especial da Lei 5478? Quando é que eu vou poder propor uma exoneração de alimentos ou uma revisional por esse rito? Bem, quando eu tiver em meu favor uma prova pré-constituída da obrigação alimentar e que já venha também com documentos para comprovar esse direito. Como assim? Eu tenho que demonstrar que há uma relação de parentesco ou de conjugalidade, companheiro, esposo, entre quem está pedindo e quem vai pedir, e aquilo já tem que vir, essa prova já tem que vir pré-constituída, já tem que vir documentada. Essa é a ideia. Olha o que é que diz o artigo 2º da respectiva lei. O credor pessoalmente ou por intermédio de advogado dirigir-se ao juiz competente, qualificando-se e exporá suas necessidades. Olha o destaque. Provando apenas o parentesco ou a obrigação alimentar do devedor, indicando seu nome, sobrenome, residência, local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos que dispõe. Parte em destaque provando apenas o parentesco ou a obrigação alimentar do devedor. Para você utilizar do rito especial da Lei 5478, é isso que é o necessário, é isso que é imprescindível. No momento em que você peticiona, no momento em que você inicia o processo, você deve demonstrar de forma clara e, se possível, documentadamente, o vínculo de parentesco ou o vínculo da obrigação alimentar do devedor, né? Ou é um parente, ou é filho, ou pais, ou avós, ou netos, ou até irmãos, são aqueles vínculos permitidos pela lei para haver a obrigação alimentar, ou se há uma relação de companheirismo, de conjugalidade, né? Esposo, esposa, companheiro ou companheira. Provando-se isso, você tem sim como utilizar esse rito da Lei 5478, que é um rito que traz algumas peculiaridades benéficas para o autor. Por isso que é importante, na medida do possível, utilizar sim esse rito. O parágrafo 1º, ele fala da dispensa de produção de documentos comprobatórios na petição inicial. Vocês lembram que a regra geral é que, já no ato da interposição de sua petição inicial, já no ato da propositura da ação, você deve, já naquele ato de propor a ação, você já deve, junto à petição inicial, apresentar os documentos
que provam seu direito. Assim como para o réu, o momento de promover, de produzir a prova documental é a contestação. Então, resumindo, autor deve promover já na sua petição inicial a sua prova documental. O réu deve promover a sua prova documental na sua contestação. Então, essa é a ideia geral. Mas o artigo 2º da Lei 5478 traz uma pequena ressalva em relação aos documentos. Olha o que diz o parágrafo 1º. Dispensar-se-á a produção inicial de documentos probatórios quando existente em notas, registros, repartições ou estabelecimentos públicos e ocorrer impedimento ou demora em extrair certidões. Uma certidão de nascimento. Óbvio que aquela certidão de nascimento, o registro de nascimento existe no cartório. Então, o cartório pode extrair uma nova certidão para fazer aquela comprovação. Só que há um obstáculo intransponível naquele momento para você apresentar esse documento, né? Imagine que o serviço do cartório está extremamente lento, está passando por um momento de reestruturação, um momento de mudança de titularidade. Isso acaba dificultando esse acesso a essa documentação de comprovação. Você precisa de uma segunda via da certidão e você está dependendo desse ato do cartório, por exemplo. Então aí o parágrafo 1º já traz uma possibilidade de dispensa desse documento no momento da petição inicial. Quando existente em notas, registros, repartições ou estabelecimentos públicos e ocorrer impedimento ou demora em extrair certidões. Inciso 2º. Quando estiverem em poder do obrigado, as prestações alimentícias ou de terceiros residentes em lugar incerto ou não sabido. Quando estiver em poder do obrigado, ou seja, do devedor de alimento, as prestações alimentícias ou de terceiros residentes em lugar incerto ou não sabido. Um documento que está de posse dessa pessoa e você não tem esse acesso. Então, se dispensaria essa produção do documento já no início do processo. E o parágrafo 2º diz: os documentos públicos ficam isentos de reconhecimento de firma. Reconhecimento de firma é reconhecimento de assinatura. Não precisa você fazer um reconhecimento da assinatura do tabelião, de uma sentença do juiz. É isso que está dizendo a lei. É um parágrafo até, de certa forma, desnecessário do ponto de vista do contexto geral do processo civil, porque seria irrazoável exigir o contrário, né, às provas documentais. Aqueles que querem contestar a validade de uma prova documental é que tem que provar que aquele documento é inválido e não o contrário. Mas, enfim, aí vem o parágrafo 2º e trata sobre esse ponto também. O artigo 2º, adiantando um pouco, ele vai ainda, né, ele fala dessa primeira parte da necessidade da prova pré-constituída, que a gente acabou de falar. Mas esse artigo 2º também, ele vai falar da possibilidade do início do processo se dar de forma oral, como acontece, por exemplo, no juizado especial, nas ações de até 20 salários mínimos. Lá no juizado especial, nas ações de até 20 salários mínimos, vocês lembram que o interessado, o indivíduo, né, o pretenso autor, ele pode procurar o serviço do juizado especial, ele é atendido na secretaria e lá ele faz a própria reclamação oral. Ele dá entrada, diríamos assim, em sua demanda de forma oral. Então, oralmente ele narra o que aconteceu e ele informa o que ele quer. Da mesma forma, pode ser feito isso aqui também, de acordo com a Lei 5478, de acordo com a Lei de Alimentos. Cuidado, isso não quer dizer que nas ações de alimentos se dispensa a figura do advogado. Isso não quer dizer que se dispensa a presença do advogado, conforme acontece lá nos juizados especiais, até um montante de valor da causa de 20 salários mínimos. Nas ações de alimentos, apesar de se possibilitar que a parte possa iniciar o processo de modo oral, que a parte possa iniciar através dessa reclamação oral sem advogado, mesmo assim haverá posteriormente a indicação, haverá participação de um advogado para acompanhá-lo naquele processo. Então, muita atenção a respeito dessa informação, ok? Olha o que é que diz aqui novamente, lendo o artigo 2º, parte inicial. Diz: o credor pessoalmente ou por intermédio de advogado dirigir-se ao juiz competente, qualificando-se a explorar suas necessidades. O credor
pessoalmente, ou seja, sem advogado. Ou, como diz a lei, por intermédio de advogado. Óbvio que sempre que ele quiser, ele pode ir com advogado. Se ele não quiser, ou for uma situação muito urgente e ele não procurar advogado anteriormente, ele pode ir diretamente ao juízo, né, aquela estrutura judicial, ao juízo, e lá ele fazer o seu pedido, ele mostrar o litígio, mostrar o que aconteceu, qualificando-se, como diz a lei, qualificando-se, exporá as suas necessidades diante do juiz. Indicando o restante do artigo, provando apenas o parentesco com a obrigação alimentar do devedor, indicando seu nome e sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e naturalidade, quanto ganha e aproximadamente ou os recursos de que dispõe. Então é isso, ó. Procura o juízo, o órgão jurisdicional, vai ser atendido por um servidor da vara. Lá ele vai contar o litígio, vai se qualificar primeiramente, obviamente, vai expor o litígio, expor as suas necessidades, o preço de alimentos, assim, assim, assado, dessa forma, dessa outra forma aqui. Explica suas necessidades, traz a prova do vínculo, né, do parentesco, da obrigação alimentar, indica o nome e sobrenome do réu, sua residência ou local de trabalho, profissão, naturalidade e quanto ganha aproximadamente, ou se não sabe o quanto ganha aproximadamente, os recursos que aquele indivíduo dispõe. Então, de uma forma bem simples, a lei permite que as pessoas, até de forma oral, busquem esse direito, né, a receber os alimentos de forma judicial, ok? Mas, como eu falei a vocês, isso não é uma obrigação. Não é obrigatório ir para o peticionamento oral. A própria lei diz, o credor pessoalmente ou por intermédio de advogado, ou representado por advogado. O advogado, se atuar, ele vai peticionar de forma escrita. Olha o que é que diz o artigo 3º. O pedido será apresentado por escrito em 3 vias e deverá conter a indicação do juiz a quem for dirigido, os elementos referidos no artigo anterior e um histórico sumário dos fatos. Aqui a gente tem que se atentar a alguns detalhes. Por exemplo, o pedido será apresentado por escrito em 3 vias. Isso, obviamente, se os processos forem escritos, se processos forem físicos, perdão. Porque se os processos não forem físicos e sim digitais, não há necessidade de 3 vias. Na realidade, você protocola no sistema uma única via. Isso é óbvio. Então, não há essa necessidade de 3 vias, o processo sendo eletrônico, o processo sendo digital. Deverá conter a indicação do juiz a quem for dirigido, é o endereçamento que toda petição inicial deve ter. Os elementos referidos no artigo anterior, ou seja, qualificação do autor e réu, exposição dos motivos, exposição das necessidades da parte, pedido também, petição inicial vai ter que ter pedido, né? Causa de pedir. E como diz aí o artigo 3º, e um histórico sumário dos fatos, uma narrativa resumida do litígio. Qual o litígio? Ou seja, a causa de pedir. Então, é uma petição, pelo menos teoricamente, um pouco mais simples, onde a lei traz uma flexibilidade maior a respeito de sua composição, mas obviamente que, de uma maneira geral, o indicado é sempre o advogado postular, levando em conta os requisitos gerais da petição inicial. Porque, apesar da lei falar de uma forma mais breve, alguns requisitos acabam se aplicando, como a qualificação, com indicação do endereço eletrônico, enfim, são normas que se agregam a essas normas aí do artigo 2º e artigo 3º dessa lei de alimentos, ok? Jânio, quando a petição ela é feita de forma oral pela própria parte, sem a presença de advogado, você falou que mesmo assim não se dispensa a figura do advogado. Ela vai ter que ter advogado naquele processo, não é isso? Exatamente. Ok, e como é que se dá? Quando é que esse advogado entra nesse processo? É isso que nos responde o parágrafo 3º do artigo 2º. Se o credor comparecer pessoalmente e não indicar profissional que haja concordado em assisti-lo, o juiz designará desde logo quem o deva fazer. Então é assim, ó. Isso a gente está falando se o procedimento se iniciar de forma oral. Se já iniciou por intermédio de um advogado que fez a petição inicial, protocolou, é óbvio que essa fase aqui não vai existir.
Mas imagine a parte indo diretamente à vara de família e lá decidindo fazer essa reclamação oral. Na prática, hoje em dia, não é muito comum, principalmente nas grandes cidades, nas grandes comarcas, porque a Defensoria Pública. Então, se uma pessoa procura, numa situação de necessidade, procura a própria vara de família para buscar informações sobre alimentos, o indicado e o que acontece na prática é que eles indicam, eles orientam aquela pessoa a procurar a Defensoria Pública. Mas em comarcas muito pequenas, onde não há ainda uma abrangência da Defensoria Pública, por vezes isso pode acontecer. Então, de novo, a parte que necessita de alimentos procura o judiciário. Lá faz essa exposição, essa reclamação oral, conforme o artigo 2º prevê. Ao concluir aquela sua reclamação oral, o servidor da justiça já deve perguntar se aquela parte tem advogado. Quem é o seu advogado? Indique o seu advogado para que ele possa ser notificado que ele é o seu advogado. Óbvio que se a parte não tiver um advogado, não tem um advogado. O que é que deve ser feito? Aí fala o parágrafo 3º do artigo 2º. Se o credor comparecer pessoalmente e não indicar o profissional que haja concordado em assisti-lo, o juiz designará desde logo quem o deva fazer. Então, se ele não leva o nome de um advogado que já tenha aceitado, concordado em representá-lo, o juiz é quem vai fazer essa indicação. O juiz é quem faz essa indicação. Sendo esse advogado indicado, Jânio, o que é que ele faz? Só um detalhe, antes de falar disso. O advogado a ser indicado, a princípio, deve ser indicado um defensor público. Caso aquele local não tenha defensoria pública, e a gente está imaginando que na prática o que possa acontecer seja isso, locais onde não haja defensoria pública, o juiz ele vai indicar um outro advogado. E esse advogado ele vai ser um advogado dativo. Vai ser um advogado que vai ser indicado pelo poder público para ser remunerado pelo poder público e assistir aquela pessoa. Então surge aí a figura do advogado dativo. Qual é a função desse advogado dativo, desse advogado que foi indicado pelo Poder Judiciário? Olha aí o que é que diz os parágrafos 1º e 2º do artigo 3º. O que é que ele vai fazer de imediato? Se houver sido designado pelo juiz defensor para assistir o solicitante na forma prevista no artigo 2º, formulará o designado dentro de 24 horas da nomeação o pedido por escrito, podendo se achar conveniente indicar seja a solicitação verbal reduzida a termo. Então, o advogado indicado, ele tem 24 horas para se manifestar sobre isso, ou seja, em 24 horas ele pode fazer uma petição escrita e substituir aquela reclamação oral que foi feita pelo seu cliente anteriormente, ou ele pode concordar que aquela reclamação oral ela seja convertida em termo escrito. Isso já teria feito o próprio, na prática, o servidor público já teria feito isso. Quando ele colhe a reclamação, ele colhe já a reclamação por escrito, para depois enviar para o advogado, e o advogado analisa aquilo que foi redigido, e aí, dependendo do que foi redigido, ele concorda em que se continue daquela forma, ou então ele faz uma petição em 24 horas para substituir aquele termo que representa o que foi reclamado oralmente pela parte. Então, de novo, recapitulando. Recebendo o advogado a notificação, ele pode em 24 horas fazer uma petição inicial escrita para dar continuidade ao processo, ou ele pode aceitar que aquela reclamação oral feita pelo seu cliente e que já foi documentada, já foi passado para escrito, termo escrito, continue sendo o documento inicial do processo. Então, essa é a ideia do parágrafo 1º do artigo 3º. Já o parágrafo 2º diz: o termo previsto no parágrafo anterior será em 3 vias datadas e assinadas pelo escrivão, observado o que couber o disposto no caput do presente artigo. Falando desse termo escrito que passou para escrita essa reclamação oral que foi feita pelo requerente. Então, o requerente ele fez essa exposição oral, o servidor, o diretor de secretaria, passa isso para escrito em 3 vias
data e assina. É isso que está dizendo o parágrafo 2º, somente isso. Ponto importantíssimo dessa lei 5478/68 é os efeitos do despacho inicial / decisão interlocutória dessa ação. Olha o que é que diz o artigo 4º. Diz o seguinte: ao despachar o pedido, não é as, né? Ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessite. De novo, ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. Olha que situação interessante. O juiz, ao receber a petição inicial, ele analisa se estão preenchidos os pressupostos processuais, as condições da ação, ele verifica condições da ação e pressupostos processuais. Tudo está ok? Está. Ele faz o despacho inicial positivo, determinando a citação do réu para compor a relação processual. Ok. Ademais, de ofício, mesmo que o autor não tenha solicitado, o juiz já se manifesta sobre alimentos provisórios para o autor. De novo, mesmo que o autor na petição inicial não tenha requerido de modo expresso que quer uma liminar para já no início do processo ficar recebendo as prestações alimentares durante o trâmite do processo, o juiz de ofício, ele deve, de acordo com o artigo 4º, determinar esses alimentos provisórios. De novo, ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor. Então, independentemente do autor ter pedido ou não, o juiz, ele, ao despachar a petição inicial, ele já deve conceder os alimentos provisórios. Por isso que, na verdade, não é bem um despacho, né? Na realidade, esse ato em relação aos alimentos é uma decisão interlocutória. Então, o juiz está decidindo alimentos provisórios em favor do autor. E isso de ofício, de acordo com o que diz esse artigo 4º. O autor só não vai receber esses alimentos provisórios se declarar de modo expresso em sua petição inicial que não quer usar alimentos provisórios. Olha que situação curiosa, né? Como diz aqui, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. O autor, o credor, ele está entrando com a ação para buscar alimentos. Olha que incoerência dele já na petição inicial dizer, não, eu quero alimentos, mas eu aguento um pouquinho mais, eu não quero agora, eu quero só depois da sentença final. Não tem muita coerência do ponto de vista prático, mas é isso que a lei diz. O juiz só não vai fixar alimentos para o autor se ele disser na sua petição inicial que ele não quer alimentos provisórios. Olha que situação curiosa. Outra situação interessante vem prevista aqui no parágrafo 1 do artigo 4º, que diz: se tratar de alimentos provisórios pedido pelo cônjuge, casado pelo regime de comunhão universal de bens, o juiz determinará igualmente que seja entregue ao credor mensalmente parte da renda líquida dos bens comuns administrados pelo devedor. O que seria essa situação? Seguinte, há uma separação de fato, um dos cônjuges fica na administração dos bens adquiridos durante o casamento, ou dos bens que são comuns ao casal, ele fica naquela administração e ele não repassa nada dos frutos que aqueles bens eventualmente produzam. Por exemplo, uma empresa que era uma empresa do casal, ele não passa os lucros para o outro cônjuge. Ou um imóvel que rende aluguéis. O que administra fica totalmente com o valor dos aluguéis e não passa a cota parte para o outro. Quando isso acontece, o juiz ele deve determinar igualmente, como diz a lei, que seja entregue ao credor mensalmente a parte da renda líquida dos bens comuns administrados pelo devedor. Então, mensalmente, além de poder determinar a obrigação que o outro pague alimentos ao cônjuge que necessita, se esse cônjuge devedor estiver na administração dos bens, ele ainda deverá ser obrigado a ratear, a dividir a metade, né, a dividir, dividir os frutos e dar a metade dos frutos líquidos ao cônjuge que necessita dos alimentos. Essa é a ideia aí do parágrafo único. Só um destaque, o parágrafo único fala casados pelo regime de comunhão universal de bens. Na realidade,
tem se admitido tranquilamente pela jurisprudência que os demais regimes de casamento, eles também são passíveis de se aplicar esse parágrafo único, desde que seja relativo ao patrimônio comum do casal. Na realidade, o parágrafo único fala em casado pelo regime da comunhão universal de bens, porque no período em que essa lei de alimentos ela foi editada, ela foi criada, ainda o regime de comunhão universal era o regime regra geral dos casamentos. Era o regime inicial de todo e qualquer casamento. Como atualmente o regime regra geral é o de comunhão parcial de bens, e como há comunicação sem bens, nada impede que esse parágrafo único seja aplicado também em regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, além do regime de comunhão universal de bens. Sempre que houver uma comunhão de bens, uma divisão de bens, bens em comum, quando um deles fica na administração, ele sim tem sim o dever de mear, né, os frutos da lei e entregá-los ao outro cônjuge que necessita de alimentos. Então, essa é a ideia aí do artigo 4º, ok? Algumas regras aqui do procedimento, a gente vai ler alguns artigos que envolvem esse procedimento da própria lei. O artigo 5º, que vai falar sobre citação e intimação para audiência e também vai falar de resposta do réu à contestação. O artigo 5º diz: o escrivão, dentro de 48 horas, remeterá ao devedor, que será o réu, a segunda via da petição inicial ou do termo, o termo oral foi reduzido a escrito, juntamente com a cópia do despacho do juiz e a comunicação do dia e hora da realização da audiência de conciliação e julgamento. Esse artigo 5º, ele, na realidade, o artigo 5º, de um modo geral, e alguns outros artigos dessa lei do procedimento em si, eles acabam que tendo uma interpretação de parte da doutrina de que eles estariam revogados, pelo menos parcialmente revogados. Esse artigo 5º, boa parte da doutrina, ela entende que, por se tratar de uma ação de família, deve-se aplicar aquela regra geral das ações de família, que diz que a petição inicial deve vir desacompanhada da cópia da petição inicial. Mas a própria legislação, quando vai falar dessas regras gerais das ações de família, faz a ressalva de que deve ser atendido, deve ser aplicada às leis específicas, a lei específica quando a gente fala de alimentos. Então, tá aí essa ressalva. Para a parte da doutrina, essa petição ela não deveria acompanhar a citação, para outra parte, sim, deveria, conforme o artigo 5º dessa lei 5478. O parágrafo 1º diz: na designação da audiência, o juiz fixará o prazo razoável que possibilita ao réu a contestação da ação proposta e a eventualidade de citação por edital. Então, muito interessante aqui também, porque o juiz fixará um prazo razoável na hora de ter audiência para possibilitar ao réu a contestação da ação proposta. Como assim? Como é que funciona num processo normal? Um processo pelo rito comum, começa-se com a petição inicial, o juiz cita o réu, intima autor e réu para a audiência. A audiência é marcada, né, não menos da época do despacho do juiz para a data da audiência, não menos que 30 dias úteis. O réu ele tem que receber a citação pelo menos com 20 dias de antecedência à data, úteis também da data da audiência. Então já dá um prazo bem razoável. Só que no procedimento comum, feita a audiência de conciliação e não tendo naquele momento, conciliação, mediação, não tendo sucesso àquela audiência, não tendo acordo, começa a contar o prazo de 15 dias para a resposta do réu. Nesse procedimento da lei 5478, não é bem assim que acontece. Tanto que a lei diz assim, ó: o juiz fixará prazo razoável que possibilita ao réu a contestação da ação proposta. Ou seja, levando em conta o que diz a lei geral, o Código de Processo Civil, então, no mínimo, o juiz, para pensar nessa audiência, ele teria que respeitar entre o despacho e a data da audiência esse prazo mínimo de 30 dias, e ele teria que prever que
o réu recebendo aquela citação, ele tenha pelo menos esse lapso aí de 20 dias para poder fazer a sua defesa, porque a defesa ele tem que apresentar na própria audiência. Parágrafo 2º. A comunicação será feita mediante registro postal isento de taxas e com aviso de recebimento, importa em citação para todos os efeitos legal. A regra geral aqui nas ações de alimentos é a citação por correios. É isso que diz o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Se o réu criar embaraços ao procedimento da citação ou não for encontrado, repetir-se-á a diligência por intermédio do oficial de justiça, servindo de mandado à terceira via da petição ou do termo. Então, o que é que está dizendo? Os Correios vai realizar a citação do indivíduo, mas não encontram o indivíduo no local. Ou então o indivíduo cria situações para não receber aquela correspondência do correio. Aí a citação passa a ser por oficial de justiça. Também, eu não vou ler, mas o parágrafo 4º vai tratar da possibilidade de citação por edital. Então, não é possível encontrar aquele indivíduo, a sua citação ela pode sim ser realizada por edital. Então, mais uma hipótese aí. O parágrafo 5º vai falar dos requisitos do edital, que não tem nada de especial. O 6º diz: o autor será notificado da data e hora da audiência no ato de recebimento da petição ou da lavratura do termo. A audiência ela já deve, pelo que se diz o parágrafo 6º, já deve ser marcado já no protocolo da petição. Já no protocolo da petição, o autor já deve ser intimado dessa audiência, da data da audiência. Parágrafo 7º. O juiz, ao marcar a audiência, oficiará ao empregador do réu, ou, se o mesmo for funcionário público, ao responsável por sua repartição, solicitando o envio, no máximo até a data marcada para a audiência, de informações sobre salário ou vencimento do devedor, sob as penas previstas no artigo 22 desta lei. Ou seja, inicialmente, o juiz, quando marca a audiência também, ele já deve remeter um ofício buscando informações sobre o quanto é que o réu ele ganha, qual é a quantia da remuneração percebida mensalmente pelo réu. Essa é a ideia, né? E a citação do réu, mesmo no caso do artigo 200 e 201 do CPC, far-se-á na forma do parágrafo 2º do artigo 5º desta lei. Em outras palavras, está dizendo que mesmo quando haja a necessidade, se remetendo ao CPC antigo, aí é CPC de 73, mesmo quando haja a hipótese de pessoas que moram em outros locais, em outras cidades, o juiz ele deve dar preferência à citação por correios e não por carta precatória. Deve evitar essas citações por carta precatória. Então, essa seria a ideia aqui desse parágrafo 8º. Prosseguindo, a gente ainda fala, né, da ausência. Quais os efeitos da ausência na audiência inicial? Artigo 6º. Na audiência de conciliação e julgamento, deverão estar presentes autor e réu, independentemente de intimação e de comparecimento dos seus representantes, seus advogados. Artigo 7º. O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido e a ausência do réu importa em revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Muito importante o comparecimento nessa audiência inicial. A audiência ela já deve ser, via de regra, sempre que possível, uma audiência una, começando com a mediação, conciliação/mediação, e dali evoluindo para a instrução. Por isso que é imprescindível a presença das partes. Lá no processo, pelo procedimento comum, a primeira audiência a ser realizada é uma audiência de conciliação ou mediação. Não havendo acordo, aquela audiência de conciliação ou mediação ela é encerrada e ali inicia-se o prazo para o réu responder. Depois o autor tem direito a replicar, via de regra, com algumas exceções. Depois temos a produção de provas, inclusive a instrução, através de uma nova audiência, para depois vir a finalização do processo com os memoriais finais e sentença. Mas antes disso, só para mostrar a vocês, na ausência das partes, num procedimento comum, na audiência de mediação ou conciliação, a ausência do autor ou do réu, se for injusta, vai redundar em multa, né? Por litigância de má-fé. Multa, vai ser multado. Já aqui,
na ação de alimentos pela Lei 5478/68, a ausência do autor extingue o processo por abandono. A ausência do réu é revelia e o processo prossegue contra ele. Então, assim, as consequências são bem mais graves do que a ausência do autor e do réu no procedimento comum na audiência de conciliação e mediação. Lá no procedimento comum, autor e réu faltaram à audiência de conciliação e mediação, multa, litigância de má-fé. Aqui, autor e réu faltaram à audiência que é una, onde tem tanto a conciliação/mediação como a instrução. Se for o autor, a ausência redunda em arquivamento, em extinção do processo por abandono. Se for réu, importa em revelia. Muito importante essas regras. O artigo 8º vai falar do comparecimento, da presença das testemunhas, que diz o seguinte: autor e réu comparecerão à audiência acompanhados de suas testemunhas, 3 no máximo, apresentando nessa ocasião as demais provas eventualmente existentes. O que é que acontece na audiência? Artigo 9º, 10º e 11º. Aberta a audiência, lida a petição ou o termo e a resposta, se houver o dispensado a leitura, o juiz ouvirá as partes litigantes, autor e réu, e o representante do Ministério Público, propondo a conciliação. Parágrafo 1º. Se houver acordo, lavrar-se-á o respectivo termo, que será assinado pelo juiz, escrivão, partes e representante do Ministério Público. 2º. Não havendo acordo, o juiz tomará o depoimento pessoal das partes, primeiro autor, depois réu, das testemunhas, primeiro testemunho do autor, depois testemunho do réu, ouvido os peritos, se houver, podendo julgar o feito sem a mencionada produção de provas, se as partes concordarem. Artigo 10. A audiência de julgamento será contínua, mas, se não for possível por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz marcará a sua continuação para o primeiro dia desimpedido, independentemente de novas intimações. Então, a regra geral é que seja tudo de uma vez só, conciliação e instrução numa audiência só. Se não for possível, o juiz deve marcar para a próxima data que esteja desimpedida, que esteja livre, e as partes já saem naquela primeira audiência, a audiência de conciliação, mediação, já saem intimadas da nova data. Artigo 11. Terminada a instrução, poderão as partes e o Ministério Público aduzir alegações finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada um, autor, réu e Ministério Público nessa ordem. Em seguida, o juiz renovará a proposta de conciliação e, não sendo aceita, ditará sua sentença, que conterá sucinto relatório do ocorrido na audiência. Então, a ideia é que o juiz já possa sentenciar na própria audiência e, de fato, resolver aquela fase de conhecimento do litígio. Alguns pontos também, gente, são interessantes em relação à sentença de alimentos. Alguns pontos aqui eu não vou ler, não coloquei da lei, porque acaba que não sendo... acabam sendo dados repetidos que vocês já sabem no procedimento comum. Assim como, por exemplo, o próprio artigo 14. Mas a gente vai escolher alguns pontos aqui mais interessantes para a gente fazer comentários. O artigo 13 diz: o disposto nessa lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de desquite, que não existe mais, isso era a separação judicial, nulidade e anulação de casamento, a revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções. Então, na medida do possível, essas regras se aplicam às ações de alimentos, às ações de divórcio, quando vai discutir alimentos, execuções de alimentos, revisionais, etc. Parágrafo 1º fala: os alimentos provisórios fixados na inicial poderão ser revistos a qualquer tempo se houver modificação na situação financeira das partes, mas o pedido será sempre processado em apartado. A situação ao longo do processo do autor e do réu se modifica. E aí o réu não tem mais condições de pagar e o autor não tem mais necessidade. Mudou-se a situação. Isso pode ser revisto ao longo do processo. Faz-se uma petição apartada, onde o juiz vai analisar os argumentos do solicitante, vai dar espaço para outra parte se manifestar, e ali ele vai decidir sobre a manutenção ou não dos alimentos provisórios. Parágrafo 2º, muito importante isso. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. Como assim? Os alimentos retroagem à data da citação. Independentemente do réu, do autor, ter recebido o direito a receber os alimentos provisórios, ou seja, do réu ter sido obrigado a pagar alimentos provisórios, independentemente disso,
A lei estabelece que os alimentos eles são devidos desde a citação. Claro, se o autor, ao final, ele é vitorioso no processo. Se chega ao final do processo e o autor sai vitorioso, ele tem direito a receber alimentos desde o momento em que o réu foi citado. Se o réu já vinha pagando de forma liminar, de forma provisória, ok, não tem problema. Agora, se o autor tinha dito que não queria alimentos provisórios, só queria alimentos definitivos, e o réu não vinha pagando nada, a partir do momento em que o juiz sentencia favorável ao autor, reconhecendo o direito dele receber alimentos, o réu será condenado a pagar alimentos desde o momento em que foi citado. Então, vai, nesse momento, se calcular, desde o momento da citação, quantos meses teve de processo ou quantos anos teve de processo. Pronto, imagine, 18 meses de processo, 1 ano e meio. Então, ele não pagou alimentos provisórios, não houve o pedido de alimentos provisórios, não houve, aliás, houve uma recusa do autor aos alimentos provisórios, inicialmente. Certo, nesse momento, o réu vai ser condenado a pagar 18 prestações de alimentos, o que seria equivalente desde o momento de sua citação. Então, o juiz condena o réu a pagar os 18 alimentos desde a sua citação e os que forem se vencendo aí futuramente. Essa é a ideia que trata esse parágrafo 2º do artigo 13. Claro que esse valor deverá ser devidamente corrigido. Parágrafo 3º. Os alimentos provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário. E aí eu já emendo com o artigo 14 para unir esses dois pontos aqui. Dizem algo semelhante. Da sentença caberá apelação no efeito devolutivo. Olha o que quer dizer a leitura desse parágrafo 3º do artigo 13 e o artigo 14. Saindo a sentença dos alimentos, óbvio que o réu pode, se ele foi condenado, pode recorrer. Então o réu pode recorrer. Porém, os alimentos, eles já devem ser pagos imediatamente, porque esse recurso de apelação não tem efeito suspensivo, como geralmente tem a apelação. Geralmente a apelação, de uma maneira geral, tem efeito suspensivo. Quando se trata de alimentos, não. Quando se trata de alimentos, o efeito é meramente devolutivo. Ou seja, saiu a sentença, o réu já tem que pagar. Já tem que ir pagando. É diferente de uma ação de cobrança comum, de um crédito, por exemplo, que não seja alimentos. Uma ação de cobrança por uma compra e venda. Então, saiu a sentença, o réu ainda não é obrigado a cumprir enquanto não transitar em julgado. Então, ele pode recorrer, e se ele recorrer, ele não fica obrigado a pagar. Só depois, com o término, com a análise do recurso pelo tribunal, e ele for novamente sucumbente, ele perdeu novamente, aí é que ele fica, com o trânsito em julgado, obrigado a pagar por aquilo, a pagar aquela sentença. Então, olha a diferença aí da sentença de alimentos para as sentenças de um modo geral. Existem algumas sentenças nesse sentido, né? O Código de Processo Civil vai falar disso quando vai falar de apelação. Nos artigos que regulamentam a apelação, vai falar desse efeito suspensivo e do efeito apenas devolutivo. E o artigo 15, para a gente fechar esse procedimento, essa parte inicial com esse procedimento, diz o seguinte: a decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista em face da modificação da situação financeira dos interessados. A sentença, imagine, a sentença ela foi emitida, a parte prejudicada, o réu não recorreu. Essa sentença ela transita em julgado. Ela tanto faz coisa julgada formal, que é coisa julgada formal, quando o processo por si só extingue e não tem mais como você, dentro daquele processo, promover uma alteração do que foi decidido. Está lá sedimentado, aquele processo se encerra e ele não pode ser novamente reativado, discutido. Isso é uma coisa julgada formal. O processo acabou. E o que é coisa julgada material? É quando aquilo que foi decidido pelo juiz ele se torna imutável. A decisão do juiz ela não pode ser modificada. Isso é coisa julgada, material. A sentença de alimentos ela faz coisa julgada formal, porque ela extingue
Claro, quando transita em julgado, quando passa o prazo para recurso e ninguém recorreu, ou quando os últimos recursos são decididos, ela transita em julgado e ela faz coisa julgada formal. Ou seja, aquele processo acabou. Mas ela também faz coisa julgada material. Ou seja, a decisão do juiz para fixar alimentos, ela se tornou definitiva entre aquelas partes. Porém, e aqui vem um pulo do gato, a sentença de alimentos, apesar de podermos dizer que ela faz coisa julgada material, ela faz coisa julgada material com a observação do rebus sic stantibus. Como assim? Faz coisa julgada material desde que a situação fática permaneça a mesma. Ou seja, faz coisa julgada material desde que o autor continue naquela situação de necessidade e o réu continue naquela situação de possibilidade. Isso significa dizer que, se a situação fática se modificar, podem as partes promover uma nova ação para buscar uma alteração daqueles alimentos. Então, vamos lá, para exemplos práticos. No momento em que foi fixados os alimentos, o autor era um bebê de 1 ano de idade. Com o passar do tempo, foi fixado um determinado valor, um salário mínimo, por exemplo. Com o passar do tempo, essa criança foi crescendo e foram surgindo novas necessidades. Ela teve que ingressar numa escola, ela teve depois que ingressar em um ensino, por exemplo, médio, já na adolescência, enfim. A situação da necessidade dela foi modificando, foi aumentando. Por isso que aquela sentença de alimentos que determinou que o pai pagasse um salário mínimo, ela pode ser alterada mediante ação revisional de alimentos. Então, promove-se uma ação revisional de alimentos, agora para aumentar aquela quantia. Isso não feriu a coisa julgada. Por que não feriu a coisa julgada? Porque a situação mudou. A coisa julgada, ela parte do princípio que a condição do autor e a condição do réu elas vão permanecer as mesmas, mas isso não acontece na relação que vai lidar sobre alimentos. Às vezes a condição do autor a necessidade do autor pode aumentar ou pode diminuir. Assim como a possibilidade do réu pode aumentar, pode diminuir, pode ser extinta. E sempre que houver uma modificação nesses fatores que determinaram aquela obrigação alimentícia, é que a gente pode utilizar a ação revisional para diminuir ou para aumentar o valor dos alimentos, ou a própria ação de exoneração para pôr fim àquela obrigação alimentar. Então é essa a última ressalva que a gente faz para a gente poder encerrar agora, né, esse momento onde a gente analisou essa Lei 5478 que vai falar do procedimento especial para as ações de alimentos, ok? Então ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.